Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o João Marcelo e esse é o canal JN Meu Cubo, sejam muito bem-vindos, eu não tô centralizado, isso me dá um pouco de agonia. Sejam muito bem-vindos ao canal JN Meu Cubo e hoje nós vamos aprender a montar o cubo 3x3. A gente vai dividir esse vídeo em alguns tópicos, eu vou tentar ver se eu consigo editar aqui no YouTube pra ficar de forma mais fácil pra quem já sabe uma parte, poder pular pra parte que ainda não sabe. Então vamos começar esse vídeo agora. Primeiramente, vamos aqui pegar o nosso queridíssimo cubo mágico e eu estou usando o meu WRM V10, mas, obviamente, você pode usar isso aqui em qualquer cubo. Só queria exibir um pouquinho meu cubo. Então, vamos pegar nosso cubo mágico e vamos bagunçar ele. Vou colocar ele aqui no embaralhamento aleatório. Inclusive, depois me digam se gostaram. Meu copinho aqui é de 21 anos. Minha frasezinha, confia em mim, eu sou matemática e resolvo problemas. Meu aniversário de 21 anos foi com o tema de cubo mágico, pra vocês verem o quanto que eu amo cubo mágico, apesar de só ter começado a gravar agora, mas sempre tive vontade, só não tinha tempo. E bem, o que a gente faz primeiramente para poder montar o cubo mágico? A primeira parte do cubo mágico é que a gente vai montar uma cruz. E, como assim a gente vai montar uma cruz? É o seguinte, tá vendo aqui o nosso centro branco? Então, a gente vai ter que fazer uma cruz branca ao redor dele. E João, como que a gente faz essa cruz? Essa cruz, ela vai ser completamente intuitiva. Então, eu vou dar algumas dicas de como que você pode fazer. E as dicas são o seguinte. Tá vendo aqui a partezinha amarela? Você vai subir para cá, todas essas peças aqui, ó, brancas. Você vai subir para esse centro amarelo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa peça branca. A gente vai jogar para cá. Ficou aqui, ó. Essa aqui já estava aqui. Ok. Essa pecinha azul, a gente vai dar um jeito de subir ela. Mas a gente pode olhar aqui o seguinte, ó. Ela tá de um jeito que se eu subir aqui, ó, ela fica alinhada para poder subir para cá. Ok? E agora só falta mais uma. Onde é que tá essa última? A gente vai olhar, ela tá exatamente aqui, ó. Ficou já no ponto encaixado. A gente sobe para cá e faz essa margaridazinha aqui, ó. Deixa eu tirar essas outras duas só para não estragar a vista. Mas aqui, a gente faz essa margaridazinha aqui, ó. O centro amarelo e os meios brancos. Inclusive, gente, perdoa se eu não ficar muito bem centralizado aqui, é porque a câmera do tablet não é centralizada, a câmera traseira. E eu não quero gravar pela frontal porque eu tô querendo ter uma boa vista de como que tá ficando o vídeo. Mas a gente faz essa margaridazinha. Isso é claro, tá bom, a gente acabou tendo uma sorte aqui de cair em casos bem fáceis. Mas, basicamente, vamos dizer se o branco tivesse caído aqui assim, ó. Diferente. Era só você mover e encaixar. É totalmente intuitivo. De pouco em pouco você vai conseguir encaixar essas peças aqui. Então, encaixamos ela aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Escolhe uma peça. Por exemplo, aqui, ó. Branco com vermelho. Escolhe uma dessas 4 peças aqui. A saber, por exemplo, branco com vermelho. E vamos colocar essa peça no lugar dela. O que a gente vai fazer? Fixa ela aqui, ó. Gira o resto do cubo. Coincidiu aqui, ó, com o vermelho. Você vai jogar ela pra cá, ó. Vai girar fácil. 1, 2 vezes. Pronto, você já alinhou aqui com o branco. Tá alinhado aqui, ó, branco e vermelho. Agora, por exemplo, vamos fixar aqui o verde. Fixamos aqui o verde. Vamos procurar. Aqui, ó, jogamos pro verde. Pronto, fixou verde com verde. Você vai jogar aqui, ó, 1, 2. Lembrando, sempre que você for procurar, gira as duas de cima juntas, porque aí você não vai estar desalinhando as que a gente já montou. Pronto, já juntamos o verde. Agora, qual que a gente vai fixar? Vamos fixar aqui o azul. Coincidentemente, ele já está aqui, ó, unido. Então, vamos 1, 2. Se não tivesse unido, era só a gente ir caçando aqui, ó. Cacei, encontrei o azul, juntei. Joguei 1, 2. Já juntamos aqui, deixa eu tirar essa só pra gente ver que realmente vai ficar uma cruz. E agora, o laranja. Deu laranja com branco, que a gente tinha deixado aqui na estante, eu perdi, eu acho. Aqui, eu tinha tirado sem querer. Pronto, laranja com branco aqui, ó. A gente agora vai trazer, fixa ele aqui, ó, e gira as outras, até encontrar. Encontrou? Joga ele pra cima. E pronto. Nisso, a gente tem aqui, ó, uma cruz totalmente desenhada na face branca.
Essa parte, como eu falei, é completamente intuitiva. Se você achar outra forma melhor de você fazer, ok. Essa forma aqui, na verdade, ela é uma forma que eu vejo alguns amigos meus, que são iniciantes em cubo mágico, fazendo. Então eu imagino que ela seja uma forma fácil. Eu aprendi de outra forma, pode ser que você aprenda de outra forma. Eu aprendi de uma forma completamente intuitiva. Então não daria nem para explicar a forma que eu aprendi. Mas pode ser que vocês aprendam de alguma outra forma que vocês achem um pouco melhor. E aí vai de acordo com o gosto de cada pessoa. Mas essa aqui foi uma dica que eu dei. E agora sim entra uma partezinha um pouco menos intuitiva. Na verdade, a primeira face inteira ela é intuitiva, pelo método básico. E qual é essa parte menos intuitiva? Agora a gente vai juntar as pontas. E como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Escolha uma ponta que você quer juntar. Por exemplo, aqui, ó, as pontas do branco, claro. Se eu quisesse juntar essa ponta daqui, ó, quisesse colocar no local correto, a ponta daqui tem que ter a cor branca, tem que ter a cor vermelha e tem que ter a cor azul. Então vamos procurar essa ponta que tenha branco, vermelho e azul. E aqui, ó, a gente achou ela. Agora, como que a gente faz? A gente pode trazer essa ponta para cá, olha, para perto de onde a gente quer juntar, deixar ela aqui em cima. E olha, se essa ponta tiver com branco do lado, você vai deixar essa parte que tá o branco aqui, ó, pro seu lado. Vai segurar com a mão onde tá o branco, sobe essa face, joga o branco no caso para trás e junta o branco com o branco. Pronto, juntou, desce. Tá encaixado. Ah, mas se o branco tivesse para outro lado, a gente resolve isso também. A mesma coisa, desculpa, acabei jogando no mesmo caso. Se o branco tivesse para outro lado, a mesma coisa, só que do outro lado agora. Deixa a face que está com branco pro lado. Aqui no caso está de frente porque eu estou mostrando para vocês. Mas deixa pro lado. Coloca a mão na face que está o branco, assim, ó, em cima e embaixo. Sobe ela, joga nesse branco aqui, ó, como se fosse para trás, mas ele ainda está na face do lado. E junta o branco com o branco. Pronto. Existem N outras formas de resolver. Ah, mas se o branco não tiver nem aqui, mas ele tiver aqui para cima. Aqui, ó, temos um caso desse que a gente pode explicar sem ter que desmontar aquele que a gente já fez. É o branco, azul, laranja. Ele encaixa exatamente aqui, ó. Branco, azul, laranja. Então vamos trazer ele para cá. Bora. Trouxemos para cá. Ah, se ele estiver assim, João, o que a gente faz? Vamos fazer primeiro, escolhe qualquer um dos dois lados, como se o branco estivesse do lado que você está escolhendo. E vamos fazer aquilo que a gente fez, olha. Sobe, escolhi como se ele estivesse do meu lado direito. Sobe. Ao invés de jogar uma, você vai jogar duas. Tá bom? Porque aí, quando você voltar aqui, ó, você percebe que ele agora não tá mais em cima. Aí agora ele tá em um dos dois casos que a gente tinha trabalhado. Tá aqui, ó. Do lado, inclusive, que você escolheu, você faz aquele algoritmo. Joga para trás, puxa, encaixou. Da mesma forma aqui, ó, por exemplo, vamos encaixar agora esse branco, vermelho, verde. Vai encaixar aqui, ó, branco, vermelho e verde. Então vamos trazer ele para cá. Pronto, tá do lado direito. Vamos fazer o algoritmo pelo lado direito. Deixa aqui, ó, do seu lado, coloca a mão sobre essa face, joga para trás, encaixa o branco, desce. Já montamos 3 pontas, só falta montar mais uma. A última ponta está exatamente no caso que a gente viu. Agora bora fazer pelo outro lado, só para vocês verem que funciona. Vamos fazer como se estivesse do lado esquerdo, joga para trás, passa 1, 2, passa no caso como se estivesse puxando o branco aqui, ó, puxou e passa direto, 2, desce. Ela vai cair no caso do lado esquerdo, a gente joga para trás de novo e faz 1, puxa, volta. Assim, a gente encaixou toda a face branca de forma alinhada com as de cima. Lembrando que essa primeira face é totalmente intuitiva. Aqui são apenas dicas que eu estou dando para você poder facilitar, caso você não consiga pensar numa forma de fazer, mas você consegue fazer essa primeira parte aqui, ó, de uma forma completamente intuitiva. O problema mesmo começa a partir dessa parte que a gente vai começar agora. Mas, para poder fazer essa parte, eu vou usar uma história que uma vez eu ouvi um amigo comentando, que ela é bem interessante e acho que ela é bem didática também para você aprender. E como que é essa historinha? Ela é o seguinte, você vai ter que encaixar cada um dos meios agora. E como que eu vou fazer isso? Você vai precisar lembrar agora de algoritmos. E, nossa, João, mas eu não consigo lembrar de algoritmo, minha memória não é tão boa. Calma, eu vou te dar um jeito de você lembrar esse algoritmo bem fácil.
E como que vai ser esse jeito? Vai ser o seguinte. Vamos primeiro procurar aqui, ó. As peças de meio que tem o amarelo, a gente vai ignorar. Então, essa tem o amarelo, a gente ignora. Nenhuma outra tem o amarelo. Então, escolhe uma que não tenha o amarelo dessas peças de meio. Escolheu? Veja aqui, ó. Essa aqui tem o verde. Então, vamos juntar ela com o verde. Pronto, juntamos. E ela em cima tem o vermelho. Então, agora, a gente vai treinar uma historinha. E essa historinha vai te ajudar a lembrar o algoritmo que você precisa fazer. E que historinha é essa? Aqui não tem o verde e aqui em cima o vermelho? A historinha é a seguinte. O verde roubou o vermelho. Se ele roubou o vermelho e o vermelho está desse lado, depois que ele roubou, ele vai correr na direção do vermelho ou na direção contrária ao vermelho? Ele vai correr na direção contrária para poder fugir, afastar do local do roubo. Então, se o vermelho está para cá, ele roubou o vermelho, ele corre para cá. Pronto, correu. O vermelho chama a polícia. Quem é a polícia? A polícia é o branco. Então, o branco vai subir do lado do vermelho. Aqui, ó, pega o vermelho, sobe o branco. Desses 3 policiais que vieram, um, que é esse de cima, viu aqui, ó, o verde correndo com o que roubou do vermelho. Os outros 2 não viram. Esse que viu, ele vai fazer o quê? Ele vai correr atrás do vermelho. Então, ele vem para cá, correndo, ó, atrás do verde, perdoa. Ele vai correr aqui atrás desse verde, então como o verde está aqui, ele corre para cá. E esses 2 que não viram vão voltar para a delegacia. Descem aqui, ó, de volta para a delegacia. Esse, quando chegou aqui, não encontrou mais o verde. Ele não encontrou mais o verde, então ele volta aqui para poder conversar com o vermelho. Ele retorna. Só que quando ele estava aqui conversando com o vermelho, ele viu que o verde estava aqui. Então o que que ele faz? Ele vai rápido, pula. No que ele pula, ele consegue pegar o verde, captura, levou para a prisão. Tá preso. A história é longa? É, mas você vai perceber que se você for praticando ela assim, se torna muito mais simples lembrar. Por exemplo, aqui, ó, vamos tentar achar um. Aqui, ó. Esse caso aqui agora vai para o outro lado. E você vai ver que ele serve para os 2 lados. Olha, o azul tá aqui e ele roubou o vermelho. Aparentemente todo mundo rouba o vermelho. O vermelho tá fácil de ser roubado. Então, na verdade, vamos com outro. Já para não ficar nessa apelação do vermelho. O verde tá aqui. Quando não é o vermelho que é roubado, é o verde que tá roubando. O verde tá aqui e ele roubou o laranja. Se ele roubou o laranja, ele vai correr na direção do laranja ou ele vai correr na direção contrária? Ele vai correr na direção contrária. Então, se o laranja tá aqui, o verde roubou o laranja, ele vai correr para cá, para o outro lado. O laranja vai chamar a polícia. A polícia são os 3 aqui, ó, que estão conectados com o laranja. Então, o laranja chama a polícia. Logo, a polícia chega. Dos 3 policiais que vêm, apenas o de cima vê o verde aqui. E ele corre atrás. Os outros 2 não veem. Então, eles descem e voltam para a delegacia. Só que quando o policial chega aqui, ele não encontra mais o verde. Logo, ele volta para poder conversar com o laranja. Só que quando ele volta, ele vê que o verde está aqui escondido, esperando ele ir embora. E ele, de forma esperta, pula, consegue capturar o verde, prende ele aqui, ó, prende aqui, ó, junto com os outros policiais e leva para a cadeia. Tá preso. E você pode replicar isso para todos os algoritmos. Aqui, ó. Azul roubou para todos os lados, me perdoem, é o mesmo algoritmo para todos os lados. O azul roubou o laranja, então, como o laranja está aqui, ele corre para o outro lado. O laranja chama a polícia vai atrás do azul, esse daqui que foi o único que enxergou, vai atrás do azul, e os outros 2 que não enxergaram voltam para a delegacia. Esse chega aqui, não encontra mais esse azul aqui, que é o que a gente quer, então ele volta para poder conversar com o laranja. Só que no que ele volta, ele vê que o azul está aqui, ele pula, e nisso que ele pula, ele consegue capturar, prende, leva para a cadeia. Tá preso. Agora só falta um, que é esse daqui, ó, que inclusive já está na posição correta.
Se ele não tivesse, obviamente era só você ver aqui, ó, qual que tá faltando. É o único que não tem amarelo. Então você leva ele até a posição correta. Pronto, chegamos aqui, ó, na posição. O vermelho rouba o azul, logo ele corre na outra direção, na direção oposta do azul. Corre para outra direção. O azul chama a polícia. A polícia, apenas um dos três, enxerga o vermelho aqui, então ele corre atrás do vermelho. Os outros dois, como não enxergaram, voltam para a delegacia. Chegando aqui, ele não encontra o vermelho, então ele volta para poder conversar com o azul. Mas no momento que ele volta, ele vê o vermelho se esgueirando, pula, captura, prende, leva para a delegacia. Tá preso. E percebam, se vocês forem praticando essa historinha, vocês vão lembrar muito mais fácil o algoritmo. Se eu só falasse o algoritmo seco aqui, vocês provavelmente não entenderiam. Então, praticar essa historinha, eu acho, pelo menos, que vai facilitar bastante a fixação. E aí, depois que vocês já tiverem com a memória muscular boa, vocês vão perceber que vocês não vão mais precisar da historinha. Que, na verdade, tudo que vocês precisam fazer é... Desculpa, eu fiz um algoritmo completamente errado aqui. Mas tudo que vocês precisam fazer é lembrar qual que é o algoritmo. Tipo, tá aqui no azul, joga pro outro lado, sobe, busca, volta. Vocês vão ver que de pouco em pouco a memória muscular de vocês vai decorar exatamente esses movimentos para ser bem mais rápido. Mas vamos agora passar para segunda parte que vocês vão precisar usar algoritmos. Chega nessa parte aqui do amarelo, a gente vai precisar fazer um cruz. Se vocês pararem para prestar atenção, na hora que eu tinha terminado aqui junto a todos, estava com a cruz. Eu ia desfazer ela para poder mostrar para vocês como que vocês podem fazer uma cruz aqui, ó, quando não tiver. E é o seguinte, sempre que não tiver uma cruz feita, quando não tiver nenhuma peça amarela para cima, você pode escolher qualquer lado, qualquer uma das faces do cubo, e você vai fazer o seguinte movimento. Pega a face que você escolheu e você vai girar ela no sentido horário. Girou, você vai ver que subiu 3 brancos aqui do lado. O lado que você girou, ou seja, você girou no sentido horário, você vai subir o lado direito. Aqui, ó, lado direito, sobe. Subiu o lado direito, você vai jogar a de cima para esquerda. Olha, a de cima para esquerda. Ou seja, aqui tinha 2 e aqui tinha 3. Você vai deixar 2, 2. Só vai jogar 1 aqui, ó. Ficou 2, 2, você desce essa daqui, ó, da direita. E você traz de volta o branco que estava aqui, ó. Traz de volta. Encaixa com esse branco. E encaixa esse branco de volta aqui embaixo. Pronto. Você percebe que você já fez subir 2 aqui, ó. Daqui, a mesma coisa, só que agora você vai escolher um local certinho para você encaixar. Você pode fazer dessa mesma posição aqui, ó, onde os dois estão aqui, ó, do seu lado direito, perto de você. Você percebe que se você fizer o mesmo algoritmo, olha, escolheu aqui, ó, ficou parado a peça. Jogou uma para cima, subiu o seu lado direito, jogou a parte de cima para lá. Voltou, voltou, voltou. Mesmo algoritmo, olha. Ele fez uma linha reta. O que a gente quer é exatamente essa linha reta. Se já caiu direto naquele segundo caso, você pode já resolver exatamente dessa forma que eu falei. Tá bom? Você não precisa estar no caso onde estão todas sem o amarelo. Se já caiu direto naquele segundo caso, você pode fazer exatamente o que eu acabei de falar. Da mesma forma, se caiu nesse caso aqui, você pode fazer o que eu vou falar agora. Se já caiu direto quando você estava terminando de montar. Se já terminou de montar e estavam todas as peças aqui, ó, dessa cruz, já estavam com o amarelo para cima, você não precisa fazer nenhum desses algoritmos, tá bom? O importante é que essas pecinhas aqui, ó, de meio, já estejam viradas para cima, tá bom? Pode estar com a ponta virada para cima, pode não estar. O importante é que pelo menos essas daqui estejam com a ponta virada para cima, ok? Então, vamos lá. Chegou nessa partezinha aqui, ó, ou já achou nessa parte, ou você chegou nessa partezinha aqui, você vai deixar essa barra na horizontal com relação a você e vai fazer o mesmo algoritmo que você fez nas outras. Caso você tenha feito nas outras, se não fez nas outras, é o mesmo algoritmo que eu acabei de falar. Escolhe uma face,
uma face de preferência que já deixe ela na horizontal para você, ou se você não quiser escolher outra face, como ela estava aqui, ó, na vertical para a gente só fez rotacionar para ela ficar na horizontal. Escolheu a face, só fazer o mesmo algoritmo, olha. Joga, aqui é de lado, no sentido horário. Sobe a do lado direito. Joga a de cima para a esquerda. Jogou para a esquerda, desce a que estava do lado direito, joga de cima de volta. Para a direita, para poder encaixar aqui o branco, e encaixa o branco embaixo. Pronto. Você terminou aqui agora de montar o cubo. E agora, o que eu faço, João? Pronto, agora a gente vai montar essa face amarela. E como que eu monto essa face amarela? Bem, para montar essa face amarela, a gente vai procurar o Sunny. E quem é o Sunny? O Sunny é um padrão parecido com esse daqui, ó, que a gente está vendo. Só que do lado de cá. Esse aqui, inclusive, é o anti-Sunny. É o que a gente faz de trás para frente. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Quando a gente tiver uma peça, uma ponta amarela virada para cima, a gente vai deixar essa ponta amarela no nosso lado esquerdo aqui, ó. Perdoa, derrubei meu cubo aqui sem querer. Quando a gente tiver uma pontinha amarela virada para cima, a gente vai deixar essa ponta amarela aqui, ó, no nosso lado esquerdo, mais perto da gente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Sobe um do lado direito, passa a de cima para a esquerda. Desce esse lado direito que a gente subiu, passa de novo a de cima para a esquerda. Sobe o lado esquerdo, passa 1, 2, para poder encaixar o branco, desce. Pronto. Fizemos o nosso algoritmo. Ele, inclusive, agora já caiu no caso que eu falei, que é o Sunny. Como eu falei, se tiver uma pecinha amarela de quina para cima, você vai deixar aqui no seu lado esquerdo. Eu vou fazer aqui só para vocês verem que quando cai no Sunny, automaticamente ele já vai resolver a face amarela com esse movimento que a gente falou. Olha, sobe o direito, passa de cima para a esquerda. Desce o direito, passa de novo de cima para a esquerda. Sobe o direito, encaixa o branco aqui, ó. 1, 2. Pronto. Resolveu a face amarela. Mas vamos ver outros casos que podem acontecer. Por exemplo, esse caso aqui, ó, onde não tem nenhuma virada para cima. Nesse caso aqui, onde não tem nenhuma virada para cima, a gente vai pegar e vai deixar a peça virada para o lado esquerdo. Aqui, ó, no nosso lado esquerdo. Pode ser essa ou pode ser essa outra aqui, ó, que vai dar no mesmo. E eu vou mostrar um outro caso bem semelhante a esse daqui, mas que muda as posições de duas pecinhas, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro. Mas você vai deixar aqui do lado esquerdo e vai fazer o mesmo algoritmo que a gente falou. Você vai ver que vai cair no Sunny. Sobe o lado direito, passa uma de cima para a esquerda, desce o lado direito, passa de cima para a esquerda, sobe o lado direito, passa 1, 2, volta. A gente caiu no Sunny. Agora vamos ver outro caso. Vamos voltar aqui. Pronto. A gente viu esse caso aqui, olha. Se eu colocar ele na posição errada, ele vai cair inclusive no outro caso que eu quero mostrar. Que é, vou fazer aqui ó, o mesmo algoritmo que a gente fez. E aqui, ó, caímos agora em um caso onde tem duas peças para cima. Nesse caso, onde tem duas peças para cima, se quando não tinha nenhuma, a gente deixou ele virado para a esquerda. Quando tinha uma, a gente deixou virado para cima. Quando tiver duas, a gente vai deixar ele virado para frente. E esses são os únicos 3 tipos de forma que pode cair. Ou vai ter uma, ou vai ter duas, ou não vai ter nenhuma. Quando tiver duas, a gente vai deixar ele virado para frente. Faz o mesmo algoritmo. Sobe uma da direita, passa de cima para a esquerda. Desce da direita, passa de cima de novo para a esquerda. Sobe da direita, passa até encaixar o branco. Desce. Perceba que a gente sempre vai cair. Nesse caso aqui, a gente não caiu direto no Sunny, a gente caiu no anti-Sunny. Mas aí é direto para a gente resolver. É só a gente passar aqui, ó. Sobe da direita de novo, que a gente já viu esse caso, foi o primeiro caso, inclusive, que a gente viu. Sobe da direita de novo. A gente já tá aqui, ó, com a única peça que tá para cima aqui no nosso lado esquerdo. Sobe da direita, passa de cima para a esquerda. Desce da direita, passa de cima para a esquerda de novo. Sobe da direita, passa uma, duas até encaixar, desce. E nisso, a gente vai cair exatamente no caso que a gente queria.
Então, caímos no caso que a gente queria, que é o Sunny. Faz o mesmo algoritmo e a gente vai resolver a face de cima. 2, 1, 2. Pronto. Face de cima resolvida. Agora a gente só precisa organizar essas peças e essas peças, para que essa face esteja toda montada. Mas como que a gente faz? A gente vai fazer algumas permutações. O que é permutações? Bem, é um assuntinho da matemática onde a gente troca essas peças de lugar entre si, mas sem bagunçar o resto. Tanto essas daqui de ponta, quanto essas daqui de meio. A gente vai trocar as de meio com as de meio e as de ponta com as de ponta. Então, o que a gente faz? Primeiro, vê se você tem duas peças de quina que estejam alinhadas. Como, por exemplo, aqui, a gente tem azul e azul. Pode ser que não tenha nenhuma alinhada. Mas se tiver, pega essa peça e joga lá para trás. Olha, tá aqui, ó, de frente pra gente, a gente vai jogar para trás. Ou seja, vai passar uma, duas. Jogou para trás, você vai fazer o seguinte algoritmo, olha. Pega aqui, ó, com a face amarela apontada para você, você vai deixar essas duas aqui, ó, viradas para cima, e você vai, desce o lado direito, passa essa face aqui de baixo pro lado só uma vez. Desce de novo o lado direito e passa essa de cima duas vezes, fazendo um L branco. Fez o L branco? Joga essa direita para cima. Aí você vai voltar essa de baixo aqui, ó, que você subiu, você vai voltar. Viu que o L ainda tá aqui, ó. Se a gente trouxer o L ainda tá feito. Agora a gente vai jogar essas duas lá para baixo de novo, para trás no caso. Então roda uma, duas vezes aqui em cima. E pronto, agora a gente leva esses três brancos para juntar com os outros brancos aqui, ó. 1, 2. Pronto. Assim a gente alinha todas as pontas. Se você perceber aqui, ó, vou jogar aqui. A gente alinhou todas as pontas. Ah, João, mas e se a gente não tivesse nenhuma com essa face aqui montada? Vamos estudar um caso onde a gente não tem nenhuma, tá bom? Vamos cair aqui, ó, num caso onde a gente não tenha nenhuma face com duas alinhadas. Aqui, ó. Não tem nenhuma. Nesse caso, escolhe qualquer face e joga para trás. Ou não precisa nem jogar nenhuma para trás. Simplesmente pega essa face aqui, ó, que tá, e faz esse movimento de L. Desce à direita, passa de baixo para direita. Desce de novo o lado direito e passa de cima duas vezes para poder fazer o L. Fez o L, você vai devolver essa aqui para baixo sem quebrar o L. Ou seja, você joga essa daqui à direita para cima, devolve essa aqui para baixo. E volta à direita para cá para a gente reconstruir o nosso L. Reconstruiu o L, joga a de cima duas vezes para ela ir para trás e completar aqui o branco. Completou o branco, você joga essa aqui, ó. Você vai perceber que após você fazer isso, quando não tiver nenhuma, após você fazer isso qualquer face, automaticamente uma das faces vai ter duas alinhadas. E nesse caso, foi essa aqui, ó. Tá com duas alinhadas? Tá com duas alinhadas? Joga para trás. Pronto. Jogou para trás, você vai deixar aqui o amarelo virado para você, com essas duas viradas para cima. Ok, derrubei de novo, agora vai ficar aí. Faz o movimento que a gente falou. Puxa a direita para baixo, puxa de baixo para a direita. Puxa a direita para baixo, joga de cima duas vezes, fazendo o L. Fez o L, joga a direita para cima e devolve essa de baixo aqui, ó. Você puxou de baixo para a direita, você vai puxar ela agora para a esquerda. Volta com o L. Voltou com o L, joga de cima duas vezes e termina aqui, ó, o branco para cá. Pronto. Alinhou todas as pontas, agora a gente vai alinhar os centros. Os centros, ou ele já vai cair montado, totalmente alinhado, ou ele vai cair com uma face alinhada e três faces desalinhadas, ou ele vai cair com todas as quatro desalinhadas. Só pode acontecer esses três tipos de resultado, tá bom? Se ele cair totalmente montado, não tem o que fazer, você já terminou a resolução. Se ele cair com uma face resolvida, que é como está aqui, eu vou ensinar agora para vocês como resolver as outras três. Se ele cair com todas as quatro faces desmontadas, o que você vai fazer é a mesma coisa que a gente fez quando não tinha nenhuma ponta alinhada com a outra. A gente vai escolher uma face qualquer,
vai executar o algoritmo e depois a gente vai fazer o algoritmo para uma face montada. Mas vamos primeiro ver o algoritmo para uma face montada. Se a gente já viu que tem uma face montada aqui, ó, se for mais fácil, caso ele esteja desalinhado, assim, ó, você viu que tem uma face montada? Alinha com a cor dele, que aí vai ficar mais fácil de reconhecer. Alinhou com a cor dele, você vai deixar essa que está totalmente montada para trás. Deixou para trás, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui a face que está de frente para a gente e vai girar ela em sentido horário 2 vezes. Ou sentido horário é sentido anti-horário. Você vai deixar essa peça aqui, que é a única que está errada, para baixo. E aí o que a gente faz? Vamos ver. Aqui é a face azul. Qual é a peça que a gente quer colocar aqui? É a azul, não é? Então a gente vai olhar aqui a azul e vai trazer para essa face. Trouxe para essa face, joga elas. Olha, o laranja está aqui, o laranja está aqui. Vamos deixar o laranja perto do laranja. Joga a do meio para cima. Jogou para cima. Então vamos fazer o seguinte, olha. Do lado de cá tem amarelo. Do lado de cá tem amarelo. Vamos deixar então o amarelo de cá perto do de lá. Ou melhor, vamos deixar esse azul aqui perto desse azul. Como que a gente faz isso? Gira 1 a 2 vezes em cima. Girou 1 a 2 vezes, a gente quer deixar esse azul perto desse. Então desce esse meio, para poder deixar aqui juntinho, ó. Deixou aqui juntinho. A gente tá vendo aqui, ó, laranja, a gente quer juntar com laranja. Junta laranja com laranja. Então, é só girar aqui, ó, 2 vezes. 1, 2. Resolvemos nosso cubo mágico. Ah, João, mas e se a gente tiver todas as 4 peças desmontadas? Aqui, ó, um caso onde todas as 4 peças estão desmontadas. Faz esse algoritmo que a gente acabou de ver em qualquer uma delas. Então, por exemplo, fixamos essa aqui. Vamos pegar aqui, ó, uma qualquer e vamos rodar aqui, ó. Essa daqui a gente vai rodar 2 vezes. 1, 2. Se já tiver alguma que resolve dos lados, você faz com a que resolve, que nem a gente fez naquela hora que tinha azul. Nesse caso aqui não tem nenhuma, inclusive botei num caso bom, porque aí a gente vai ver aqui, ó, não tem nenhuma, mas todas as 4 aqui, ó, estão bagunçadas. O que a gente faz? A gente vai sempre pegar a que está imediatamente do lado. Nunca vamos pegar essa daqui de trás, porque senão vai dar errado. Então, vamos pegar qualquer uma das duas. Por exemplo, eu fiz naquela hora com a direita, eu vou fazer agora com a esquerda. Vou pegar essa vermelha aqui, ó, joga aqui e vamos subir a do meio. Subiu a do meio, gira 2 vezes, desce a do meio e agora junta aqui de novo, olha. Junta azul com azul, gira 2 vezes. Pronto. A gente fez o mesmo algoritmo e agora tem uma face que está completamente montada. Pronto. Tem uma face que está completamente montada? Deixa ela para trás. Faz o algoritmo que a gente falou, olha. Gira 1 a 2 vezes na que está para frente. Junta aqui, ó. A gente quer juntar o vermelho. Então traz o vermelho para cá. E sobe. Para poder aproximar o verde do verde. Pronto. Subiu, a gente quer botar esse vermelho junto com esse vermelho daqui. Gira 1, 2 e junta. Pronto, agora junta vermelho com vermelho e alinha o cubo. Pronto. E assim, se você seguir esse tutorial passo a passo, você vai conseguir resolver o cubo mágico. E bem, galera, esse foi o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Eu juro que eu tentei ser o mais didático possível dentro desse tutorial. Se vocês gostaram, deixa aí sua curtida. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu confesso, eu acabei exagerando um pouco. Mas deixem sua curtida, deixem um comentário, deixem o apoio de vocês. Me segue aqui no YouTube, me segue lá no Instagram. Acompanha os shorts que eu posto, reels que eu posto no Instagram. Eu sempre tento postar os vídeos longos resumidos. Esse aqui eu acho que não vai dar pra poder postar resumido, porque esse aqui ficou muito longo. E eu teria que recortar em vários vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostaram, deixe sua curtida, se inscreve, ativa o sininho pra poder acompanhar quando eu for postando novos conteúdos. E é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.